Olá a todos! Este é o trabalho do 11º passo realizado no primeiro ciclo de 12 passos ocorrido na cidade de Pati do Alferes, Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2025. Esse ciclo, organizado pelo Grupo Pati, teve o apoio do Grupo de Estudos Aprofundados dos 12 Passos, que se reúne no link do Distrito 07 da área do 39, do Sul Fluminense. E é uma de outras ações que esse grupo, que se reúne sempre às quintas-feiras, tem colocado à disposição daqueles que gostam, precisam, necessitam e contribuem também para que difundimos aí o trabalho dos 12 passos de AA. Bem, o enunciado do 11º passo, ele talvez seja o maior que existe entre todos os enunciados dos passos. E o enunciado diz: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, como concebemos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade. Então, só ele em si já é quase uma temática, né? Então, eu dividi aqui a proposta do passo, nesse primeiro slide, e de que forma que vamos alcançar o que o passo propõe, e depois de fazer isso, o objetivo, por que fizemos isso, né? Então, vamos lá. Procuramos melhorar o contato com Deus. Essa é a proposta do passo. É procurar melhorar o contato com Deus. Qualquer tempo que a gente voltar a olhar esse passo aqui, a gente vai sempre ver melhorar. Por mais que tenhamos feito o melhor possível, sempre poderemos melhorar um pouco mais. E esse contato, ele tem uma característica maravilhosa, que ele é um contato consciente. Não é algo que eu vou entrar em transe, que depois eu não vou me lembrar. Não, ele é um contato consciente. E de que maneira que eu consigo melhorar esse contato que deve ser consciente? Então, o enunciado do passo 11 também nos traz as ferramentas para conseguir isso. Prece e meditação. É por meio da prece e da meditação séria que eu vou conseguir melhorar o contato com Deus, como eu concebo. E tendo estabelecido então esse contato por meio da meditação e prece, eu vou primeiro procurar conhecer a vontade desse Deus amantíssimo em relação a mim e pedir a ele forças para colocar em prática a vontade dele em relação a mim. Esse é o enunciado maravilhoso do passo, aí dividido de uma forma maravilhosa. O 11º passo, ele é o núcleo do programa, o ápice da recuperação. É a coisa mais importante, está até enumerado lá nas promessas do 12º passo. Né? Acima de tudo, a consciência da presença de Deus em suas vidas são algo maravilhoso. Porque o programa todo vai convergir para isso. Para sentir o fluxo do poder divino em nós, o sexto sentido, uma vez que fomos lançados na 4ª dimensão da existência jamais sonhada. Dentro de cada um dos 12 passos a gente vai ver essa expressão maravilhosa espiritual do 11º passo. Assim como dentro de cada uma das tradições a gente percebe a 12ª ali, a espiritualidade dela, em todas as outras, como alicerce espiritual, aqui a gente vai ver nos passos do 11º. No primeiro, esse Deus amantíssimo é a providência divina, é o que desarmou o disjuntor para que a gente não bebesse mais e nos livrou da obsessão. No segundo passo, é a informação que somente ele pode nos devolver a sanidade. No terceiro, é ele como patrão, como novo empregador, como pai.
No quarto passo, ele é apresentado como uma luz que vai lá iluminar as nossas sombras ocultas. No quinto passo, ele é o primeiro da lista de admissão. Admitimos perante Deus, espiritual, perante nós mesmos, individual, e perante o outro ser humano, que é o social, as três amplitudes do passo 5. Espiritual, individual e social. Dentro do sexto passo, ele é o Criador, a qual eu me coloco pronto para que ele remova todos os defeitos de caráter. Meu Criador, agora estou disposto. Peço que elimine de mim todo e qualquer defeito que me impede de ser útil a ti e meu semelhante. E no sétimo passo, é a ele que a gente roga, para que ele remova os defeitos. No oitavo, ele é o iluminador também de nossa consciência, buscando até onde ela alcançar, uma vez que o oitavo é o quarto passo, redobrado. No nono passo, ele vai nos guiar nas reconciliações, ele vai propiciar o encontro, o momento, e vai nos dar o toque, o clique, para aproveitar a oportunidade, por ele, muitas das vezes criada, para fazer uma boa reparação. No décimo passo, ele é o espelho da verdade contínua da nossa caminhada. No 11º passo, ele é a presença viva em nós. E no 12º passo, a gente vai aplicar a espiritualidade no nosso viver cotidiano. Além disso, dentro de cada um dos passos, a programação desde o início nos diz, no capítulo 4 do livro Texto Básico dos Alcoólicos Anônimos, que o Alcoólicos Anônimos não resolve o nosso problema, que a função de Alcoólicos Anônimos é nos colocar em contato com um Deus amantíssimo, o qual resolverá o nosso problema. Depois o capítulo 5 nos diz que o problema do egoísmo, que é a raiz de todos os nossos problemas, não se resolve também sem ser a ajuda dele. Egocentrismo, esta é a raiz do nosso problema. Precisamos nos livrar dele ou ele nos matará. Deus torna isso possível e parece não existir forma de se livrar dele, a não ser por Deus. O mesmo 5º capítulo diz que no problema do medo, que está ali entre parênteses para os ressentimentos, obviamente também para o egocentrismo, que esse medo não se resolve na base da autoconfiança. Aliás, a autoconfiança é um empecilho total para quase tudo. Desde o primeiro passo já diz isso, nosso padrinho. Então, o que a gente precisa para resolver o problema do medo é a confiança no Criador, o qual a gente nem precisa de pedir desculpas a ninguém por confiar nele. Engana-se que confiar nele é o caminho dos fracos. Paradoxalmente é o contrário. Ele é a fonte de inspiração, de intuição e de coragem. Pessoas de fé têm coragem. Então a proposta desse passo 11 é de que a gente aprofunde ainda mais nesse ideal que a gente apenas vislumbrou. Se esse Deus amantíssimo já vem fazendo tanto por nós, através da programação, por que não conhecê-lo melhor? Então, dessa forma, eu vejo esse passo 11 como um ponto de chegada. É a conclusão do terceiro passo. O terceiro passo é uma aspiração do passo 11, que não dá para ser consumada ali, porque precisa de limpar a casa para que ele faça morada em nós. Conforme diz o final do segundo passo, a verdade é que não varrimos a casa para que ele morasse em nós. Então a gente passa do 4 ao 9, varrendo a casa, no passo 10, mantendo a casa limpa, para que no 11 ele realmente faça morada, que é uma outra forma de falar que a gente passa a se relacionar com esse poder superior. Porque o relacionamento estava errado de acordo com o segundo passo. E precisamos desse relacionamento. E o terceiro passo torna isso possível. Então lá no segundo, que é a sombra dessa espiritualidade maravilhosa, o terceiro, que é a aspiração, e o 11º, que é a consumação, a gente já teve lá atrás um primeiro contato, mesmo que fosse de uma maneira mais simples, acreditando no grupo como uma força superior, partindo de algum ponto, mesmo que fosse um ponto minúsculo, como um grão de mostarda, mas é preciso partir de algum ponto. É importante frisar que é para partir daquele ponto, não é para permanecer naquele ponto.
A experiência diária é que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente siga essa viagem. E nesse sentido é que o Bill fala que esse passo 11 é o passo do crescimento. Segundo o Bill disse, os outros 11 passos nos mantêm bem de alguma forma, mas é o 11º que nos mantém crescendo. Muitas vezes a gente para de crescer porque cai no comodismo e na dança dos 2 passos. Aí a vida nos dá um bocado danado, a gente vai procurar fora de A aquilo que estava ao nosso alcance em AA. Só que sem nenhum ser humano forçando, sem nenhum ser humano jogando baldes de espiritualidade sobre a nossa garganta. Mas está ali dentro de AA, oferecido gota a gota, colher a colher. Essa espiritualidade maravilhosa. Então ele é o passo do crescimento. Então aqui no 11º passo ele começa a falar para a gente que a oração e a meditação são os meios principais para fazer esse contato com o poder superior. Existem outros meios, né? Uma caridade, um passeio na floresta, na natureza, uma bela canção, mas os meios principais são a prece e a meditação. Nesse sentido, a oração ele divide aqui em 4 grupos. O primeiro grupo é aquelas pessoas que estão cheias de afazeres e não têm tempo para dar importância na sua vida diária à prece e à meditação. E nesse sentido eu costumo dizer que viver sem ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Ele nos dá 1.440 minutos por dia e a gente não pode dedicar 5 minutos exclusivos para contactar esse poder superior. O segundo grupo são aqueles que só buscam uma oração, uma meditação na emergência. Ainda fazem de Deus um reserva no jogo da vida. Quando os talões de ponto lá, quando o placar está marcando 0 e mais um gol nos coloca fora da vida, e a gente apela para esse Deus de novo. Só quando a cabeça dói que eu recorro a dipirona em cima da geladeira. Então existe um grupo que não leva a sério, um grupo que só usa na emergência e um terceiro grupo que acha que isso é um dom dos religiosos, que eu vou receber, vou ser agraciado em segunda mão. É o famoso crente 6 horas. 6 horas era para mim, 6 horas para mim. Não que a gente não vê valor na oração de outro em nosso favor. Muitos de nós hoje em recuperação, até muitos que nem acreditam, são nada mais, nada menos que resposta à oração de outras pessoas. Mas mesmo assim, não dá para o outro tomar banho e eu ficar limpo, é o outro que se alimenta e eu que vou ficar farto. Eu preciso de me alimentar, é uma experiência e uma necessidade individual. Porque a oração talvez não mude a posição de Deus com relação a mim, mas vai me mudar em relação a esse poder superior. E além de ter, existe o 4º grupo que não liga para nenhuma dessas coisas. E ainda existe aquelas pessoas que ainda estão lá no ponto inicial. Cheio de preconceito, às vezes até algumas pessoas ainda que se agarram ao grupo como sua força superior, ateus, agnósticos. Não conseguiram passar por isso lá no 2º passo, depois no 5º. É preciso que tenhamos compreensão e empatia por eles. O próprio Bill foi um agnóstico convicto. Ele não considerava-se ateu, mas agnóstico. Depois ele passa a experiência que venceu esse agnosticismo. E que vê esse agnosticismo e esse ateísmo como prejuízo. E ele fala, não desejamos que ninguém fique tanto tempo no prejuízo como nós fizemos. Mas nós que estamos evoluindo, nadando de braçada, nesse fluxo do 11º passo, devemos sempre ter empatia e consideração pelo aqueles que não conseguem ainda ter essa convicção. E o Bill retrata no passo 11 que muitas das vezes o orgulho entra em cena para a pessoa não mudar de opinião ou praticamente não demonstrar que mudou de opinião, embora no seu íntimo já tenha modificado. Ele compara ele ao cientista que começa uma nova experiência que vai derrubar uma teoria que ele defendeu a vida inteira. Então ele cessa aquela pesquisa. Mas que no final ele faz a experiência. E por sinal o Bill responde a uma carta de um amigo evolucionista. E
trecho da carta-resposta está lá na opinião do Bill, página 247, onde o Bill diz assim: uma vez que se supõe que a mente aberta e o experimento sejam um atributo indispensáveis da nossa civilização científica, experiência e mente aberta, parece estranho que tanto cientista se recusem a provar pessoalmente a hipótese de que Deus veio primeiro e o homem depois. O universo teve sua criação primeira, o motor primeiro, a causa primária. Eles preferem acreditar que o homem é um produto acidental da evolução, que Deus, o Criador, não existe. Só posso informar, diz Bill, que eu experimentei os dois conceitos e que, no meu caso, o conceito de Deus provou ser uma base melhor para a vida do que o conceito que está centralizado no ser humano, antropocêntrico. O conceito, a ideia teocêntrica de um Deus no centro funcionou muito melhor. Entretanto, diz o Bill, eu seria o primeiro a defender seu direito de pensar como melhor lhe pareça. Simplesmente eu deixo essa pergunta. Na sua própria vida, já tentou realmente pensar e atuar como se pudesse existir um Deus? Você já experimentou? Abre aspas, né? O Bill diz para ele: experimenta por uns 3 meses viver como se Deus existisse, fazendo prece, meditação pela manhã, durante o dia, ao anoitecer, como sugere o passo 11 no livro azul. Experimenta isso por 3 meses e depois faça. Tira do tubo do ensaio essa ideia. Passe essa ideia pela experiência, diz ele no campo científico. Bom, deixando então esse adendo aí aos nossos companheiros, amigos que ainda não conseguiram vencer aquelas barreiras iniciais, agora vamos voltar para falar para esse grupo. O grupo daqueles que usam diariamente a prece e a meditação para proporcionar a eles esse contato consciente com o poder superior. Esses, a programação diz que são incapazes de dispensar a ele. Por quê? Porque perceberam que são algo além do corpo físico. Existe a parte imaterial do ser. Sabemos que a doença também é espiritual. E que tipo de tratamento a gente está dando para o lado espiritual? E dessa forma, ele coloca aqui para a gente que como o corpo sofre, para de funcionar, sem alguns atributos básicos, essenciais, esse espírito também. O corpo precisa de ar para respirar, ninguém consegue ficar 10 minutos sem respirar. O corpo precisa de alimento, o saco vazio não para em pé. O corpo precisa de luz do sol. Até o bandido mais perigoso tem direito a banho de sol. E o 11º passo, ele faz uma relação do alimento para o corpo, para a sustentabilidade do corpo, para o alimento que vai sustentabilizar esse lado imaterial do nosso ser. Primeiro ele fala da luz da presença de Deus, que é o que deve ser buscado, inclusive, primeiro. Luz da presença de Deus, alimento de sua força e atmosfera de sua graça. E esses 3 estão relacionados aos 3 alimentos do corpo. O corpo precisa de ar. O espírito precisa da atmosfera da graça divina, capaz de expulsar as obsessões destrutivas. O corpo precisa de alimento sólido. A alma precisa do alimento da força divina. O corpo precisa da luz do sol. O espírito precisa da luz da presença de Deus. E ele fala que nesse sentido a gente vai vislumbrar o reino de Deus e vai perceber que é possível chegar nesse reino. E a gente vai querer ir muito mais longe do que isso. A gente vai desejar que esse bem infiltre no lado escuro do nosso ser. E que também vamos querer que até entre as pessoas, os piores entre nós, possa alimentar esse bem e que esse bem possa crescer e florescer. Porque aí é alimentar o cachorro bom.
Eu já alimentei o cachorro mal demais quando eu bebia. Há de se lembrar que muitas vezes eu bebia tanto que não sei nem para onde ia tanta aquela bebida quando eu alimentava o cachorro mal. Agora, através de prece e meditação, e a meditação deve vir primeiro, a meditação é um passo em direção ao sol, que é a luz divina, o sol com S maiúsculo, não o astro-rei, majestoso e brilhante inimigo das trevas, mas o sol da justiça. Então ele fala, primeiro a gente vai buscar a luz, porque pouca coisa cresce na escuridão, e depois da luz vai vir o alimento da força divina e a atmosfera de sua graça. Deixando de lado então esse adendo, essa compreensão e essa tolerância aos nossos amigos ateus e agnósticos, vamos continuar falando para esse outro grupo de pessoas, que é os que estão diariamente fazendo uso desse contato consciente com Deus, se utilizando de prece e meditação. Diz a experiência que eles são incapazes de dispensar isso. Da mesma forma que eles são incapazes de abrir mão do ar, do alimento e da luz do sol, porque são indispensáveis à vida humana, né? Sem ar para respirar, a gente não consegue viver. Sem alimento, a gente sabe que saco vazio não para em pé. E sem luz solar, que até o bandido da mais alta periculosidade tem direito ao banho de sol, porque essas coisas são importantes ao corpo físico: ar, alimento e luz solar. E a experiência do passo 11 fala que a oração e a meditação vão servir para sustentar a nossa alma ou o nosso espírito da mesma forma que essas três coisas servem para sustentar o corpo. Porque agora, nessa fase da programação, a gente já começa a se preocupar com o estado de nossa alma. Como é que está a nossa alma, o nosso espírito? Essa parte além do nosso corpo físico, imaterial, vamos dizer assim. Lá no segundo passo, cheirando a álcool ainda, fala de que nós estamos nem aí preocupados. Quem preocupar com o estado da nossa alma aqui, ou no além, a vontade de vencer nos levaria para frente. Bastava-nos aqui agora. Mas agora não, agora a gente está tentando tratar do espírito, porque a doença também é espiritual. E assim como o corpo precisa de ar, alimento e luz solar, a alma precisa da luz da presença de Deus, do alimento de sua força e da atmosfera de sua graça. O corpo precisa de ar. O espírito precisa da atmosfera da graça divina, capaz de expulsar todas as obsessões destrutivas. O corpo precisa do alimento sólido, o espírito do alimento da força divina. O corpo precisa da luz do sol, o espírito precisa da luz da presença de Deus. Pouca coisa cresce na escuridão. E a nossa meditação, ela vai nos colocar em contato com a luz, em contato com o sol. No livro lá está sol com S maiúsculo. A meditação é um passo em direção ao sol. E a gente vai muito mais além disso. Ele fala, queremos que o bem que existe dentro de cada um de nós cresça e floresça, mesmo dos piores. Mas antes de mais nada, vamos desejar a luz. Primeiro a gente precisa da luz. Porque depois que a gente tem a luz, aí vem a força e aí vem a graça. Por isso que lá no 11º passo, no nosso livro, os 12 passos, as 12 tradições, fala que primeiro a gente deseja a luz. E a meditação vai nos colocar debaixo dessa luz. E a gente vai conseguir vislumbrar a realidade suprema, absoluta, desse reino do Espírito. Mencionado lá no 2º passo, no 10º também. E vamos perceber que é possível a nossa estada nesse reino do Espírito.
Agora ele fala da tríplice, né? E dentro do nosso programa a gente pode citar mais de 10 tríplices, né? Mas aqui vamos para essa tríade maravilhosa: prece, meditação e autoanálise. Se usada separadamente, como na circunferência exposta, produz algo maravilhoso. Mas se usar elas entrelaçadas, interligadas, vai produzir algo inabalável. Então a prece, a meditação e a autoanálise não tem aquilo que vem primeiro, aquilo que vem depois. Muitas das vezes numa oração eu começo meditando, depois eu entro na prece, paro, faço a autoanálise, volto a meditar, volto a fazer a prece, porque elas são interligadas, entrelaçadas dentro do processo. E há de se falar que o processo é um processo muito prático, né? Não tem nada de teórico, está falando de coisas práticas. Inclusive o jargão de AA funciona, realmente funciona. Muito usado para simbolizar que a Irmandade funciona, é pego emprestado desse contexto, do contexto do passo 11, que ele está dizendo para nós no final do passo 6 que tem essa expressão, que oração funciona, realmente funciona. Então a gente vai usar as três, porque a própria meditação e a autoanálise está dentro da prece. Fazem parte de todas aquelas coisas que compõem a oração. Porque diferente do que eu pensava, a oração não é apenas petição, me dá, eu quero, aquela lista sem fim para Papai Noel, aquela lista de mandamentos para Deus, como se Deus não soubesse o que tem que fazer, aquele pensamento de que Deus está no céu para fazer a minha vontade, que estou aqui na terra, quando na verdade é o contrário, é eu que estou na terra para fazer a vontade dele que está no céu. Estava tudo invertido, a hierarquia espiritual estava invertida, eu queria bancar o próprio Deus. Então a vai colocando tudo na sua ordem certa. Então, além da meditação e da autoanálise, também dentro de um contexto de uma oração, de uma prece, tem as partes do perdão, onde eu busco perdão a Deus pelos meus erros, pelos meus pecados, por ações, omissões, pensamento. Tem a parte da gratidão, o inventário das bênçãos, a gratidão progressiva. Tem a parte da autoanálise. E tudo isso serve para ir quebrantando as petições que eu tenho a fazer. Muitas das vezes eu chegar nessa parte da petição, eu vou perceber que eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. Que eu tenho recebido muito mais do que eu mereço, à luz do perdão. E haja vista que é bem explícito aqui no passo 11 o que pedir. Que esse poder superior faça de nós um instrumento nas mãos dele, para levar luz onde há treva, esperança onde há desilusão, amor onde há ódio, transportar isso. Então as partes da oração vai muito além da petição usual que conhecemos. Agora, primeiro ponto, as sugestões para meditação apresentada pelo programa. O programa diz para a gente que as bibliotecas e as igrejas do mundo são um tesouro à nossa disposição. O livro azul fala que a gente pode pedir a clérigos, pode pedir a pastores, padres, espíritas, palestrantes, sugestões de alguns livros para a nossa meditação matinal. Hoje, se atualizássemos isso, ia dizer que o Google, as ferramentas da internet, estão aí à nossa disposição para a gente buscar sugestões de meditações. O AA pegou várias coisas de fora, filtrou, apresentou para a gente, mas não escraviza a gente. Isso é que é a maravilha de AA, ele sempre vai estar sugerindo algo de fora maravilhoso para a gente. Mente aberta para entender isso. Sobre meditação, além dele dizer isso, né, que as igrejas e as bibliotecas são um tesouro à nossa disposição, ele fala que a gente vai se ver conversando tete a tete com padre, rabinos, espiritualistas, vão falar a mesma linguagem. Vale ressaltar que a meditação é uma prática comum e contemplada pelo programa de AA, inclusive com trechos na literatura demonstrando sua prática.
A terceira tradição mostra o Ed, ateu convicto, o cara que mais sabia de AA, quando volta a beber e ninguém vai até ele, onde é que ele estava, numa hospedaria barata, numa cidade vizinha, ele toca numa Bíblia de Gedeão, vê e sente algo maravilhoso e tenta contato com os companheiros e não consegue antes disso. E acha que foi abandonado por eles. E aí ele chega pela manhã na casa de um dos companheiros e diz: vocês já fizeram a sua meditação de hoje? Terceira tradição cita meditação. 11º passo cita meditação. Final do 6º passo, 6º capítulo, fala de meditação e orienta como que a meditação é feita. Final do capítulo 11 fala de meditação. Pergunte a ele em sua meditação matinal. Primeiro pergunte a você: você tem meditação matinal? Então é uma prática comum no nosso meio. Ela nos leva a ver, sentir e desejar. Inclusive esse é o sintoma de quem teve um despertar espiritual. Passa a ver como antes não podia, passa a sentir como antes não podia e passa a acreditar como antes não podia. Isso aconteceu não só com Ed, como também com o Francisco de Assis, lá no passo 11 relata isso, e o próprio Jimmy no final do capítulo 4, o amigo sulista, que fala que depois que os membros de AA que foram abordar ele foram embora, ele teve 2 pensamentos. O primeiro é o pensamento de que, será que todas as religiões que eu conheço estão erradas? E a segunda voz que ouviu na sua consciência foi: quem é você para dizer que Deus não existe? E aí ele cai de joelho e fala que a presença de Deus se derramava nele e sobre ele e através dele, como uma onda de arrebentação. E através da meditação a gente vai aprender a saborear as palavras que a gente usa, percebendo a ideia que ela propõe. Então quando a gente começa a meditar em orações como o Pai Nosso, como a oração de Francisco de Assis, a gente vai ter uma ideia do que a gente está falando. E às vezes a gente até muda de palavra, mas o ideal ali, aspirado, continua o mesmo. A meditação também nos envolve nessa atmosfera espiritual. Ela nos eleva no poder, na beleza e no amor espiritual absoluto. É como sintonizar o rádio para pegar a estação certa. Ela nos ajuda a arquitetar um plano, um objetivo espiritual. Todo ser humano deveria ter um objetivo espiritual. E ela nos faz entrar num estado de espírito que vai nos permitir concentrar. Ela é uma viagem ao reino do espírito. Agora vamos ver um pouco sobre a oração. Segundo o passo 11, ela é a elevação do coração e da mente para Deus. E nesse sentido abrange a meditação. E dentro dessa oração a gente vai buscar esse conhecimento da vontade de Deus em relação a nós e força para realizá-la. Vamos sempre aquilatar o mérito de cada pedido e sempre após cada pedido inserir a expressão: se esta for a tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. E durante todo o dia vamos pedir que Deus nos dê a melhor compreensão dessa vontade dele e que através da graça nos seja concedida a força suficiente para cumpri-la. E essas horas ganhas pela manhã vão nos dar suporte para enfrentar os desafios do dia a dia. Não são horas perdidas pela manhã, mas sim horas ganhas. Vamos salientar os sentimentos negativos que está lá também no passo 10. Rancor, medo, frustração, desentendimento. São sentimentos ruins que vão interromper de novo essa ligação. São o que suja a casa, são o que bloqueia o canal, são os que desencapam o fio. E quando isso acontecer, a gente deve se livrar disso. E precisa ter muito cuidado no momento de oração com aquilo que a gente pensa que vem na nossa mente, que advém de Deus. A experiência fala que pessoas muito mais experientes nessa área do que nós vão confirmar com outras pessoas o que parece ter vindo de Deus. Os próprios membros de AA, nos primórdios da Irmandade, faziam isso. No seu tempo de silêncio, eles diziam que quando orava, falava com Deus. Quando meditava,
Deus falava com eles. E a meditação era chamada de tempo de silêncio. E depois eles conversavam entre si para compartilhar a experiência do que veio à mente nesse tempo de silêncio. Exatamente para confirmar nessa conversa com outros companheiros se aquilo realmente estava vindo de Deus e não da nossa racionalização, do nosso ego, como aconteceu com Bill no final da segunda tradição, como está explícito lá no quinto passo também. Quando eu me inquieto, por que não preciso de outro ser humano? Para que a interferência de Deus? É para confirmar que eu tenho sido honesto comigo e com outro ser humano. E para fugir dessa racionalização terrível. A mente mente. Durante todo o processo. Agora, como em todos os passos...